Hoje, 10 para as 3 da tarde, lá na Band TV, nós vamos fazer o Campeonato Árabe. A transmissão começa 10 para as 3, logo depois da Kátia. O Neto vem antes, com o Donos da Bola, depois entra a Kátia, que vai ser mais curtinho hoje, minha querida amiga Kátia. E 10 para as 3 nós entramos no ar para fazermos aí o jogo do Neymar, do Al Hilal contra o Al Ittihad, que é do Benzema e um monte de gente boa. Tem Kanté, Romarinho. Os corintianos vão matar a saudade do Romarinho aí, que deve jogar. E o Neymar não sei se sai de cara, mas deve sair jogando de cara no time do Jorge Jesus e também com o Malcom e outros brasileiros lá, jogadores importantes que os petrodólares estão comprando, né? E até as pessoas estão comentando, pô, mas a Arábia Saudita está levando todo mundo para lá, mas ninguém reclama quando o Guardiola, para ganhar 3, 4 campeonatos, gasta 2 bilhões de euros para montar um time. Aí até minha avó, que não gostava, aliás, muito de futebol, faria um timaço aí para disputar qualquer campeonato. Então, se o futebol inglês tem dinheiro para caramba para contratar, se o Real Madrid tem dinheiro para pagar um bi no Mbappé, se de repente o Mbappé for transferido, por que o futebol árabe não pode gastar dinheiro para fazer uma liga forte? Não é verdade? Que mal há. Então, vai ser um ótimo jogo. Eu espero que você esteja com a gente logo cedo. 10 para as 3 da tarde, logo depois da Kátia Fonseca. O Ricardão já me auxiliando com esse apito maravilhoso. Eu gostaria de ouvir aqui, estou meio distante do microfone. Tá bom aí o som para você, ô Mamone? Eu estou falando longe do microfone. Esse microfone aqui, esse pedestal está me enchendo bem o saco aqui, para dizer bem a verdade. Precisava botar um pedestal direito aqui, porque senão dá nem para falar, eu fico duro, parece que eu estou engessado aqui. Pelo menos fica duro alguma coisa. Meu amigo Neto, o maior comentarista, o maior apresentador, o maior... sei lá, é o maior de todos, um ser humano maravilhoso. Ontem eu fiquei emocionado quando eu vi o Neto meu filho também, levando o filho dele até o aeroporto internacional de Guarulhos, que o Gustavão já deve estar no Canadá, não vou falar a cidade, não vou encher o saco do menino lá. O Gustavo já deve estar no Canadá, onde ele vai realizar um período de estudos. Eu fiquei muito emocionado. Emocionado não é nem a palavra, é mais do que isso, porque me relembrou de quando meu pai ia me levar em algum lugar. Meu pai, quando me levava em algum lugar, eu ficava tão feliz quando meu pai me acompanhava. E era pouco tempo, porque o cara tinha que trabalhar de porteiro da Secretaria da Fazenda e depois cortar cabelo e vender bilhete de loteria na rua. Olha que doideira. Mas de vez em quando ele arrumava um tempo. Filho, vamos ver jogar bote. Ele era jogador de bote, é bom. Nossa, que delícia. Ele era bom, era ponteiro. Ele era ponteiro, fazia ponto tal. Porque tem o atirador e o ponteiro. Eu queria ser atirador, mas meu pai nunca me deu um revólver. Né? Atirador, mas de bote. Mas eu vi ali o meu pai me levando em algum lugar, às vezes para comprar alguma coisinha e tal. E eu vi ali o meu pai me levando pela mão em algum lugar. E o Neto estava tão orgulhoso de levar o Gustavo no aeroporto que eu fiquei emocionado. Eu disse que hoje eu ia aguardar um pouquinho minha voz, que falha muito nos últimos tempos, para fazer o jogo hoje à tarde, que eu espero seja um jogaço. Meu irmão Neto, camarada, amigo de todas as horas. Esse cara é um Neto. Põe a música do Roberto Carlos depois do fim do comentário aqui, porque... escolhe uma música boa. Aquela também do Milton Nascimento é boa para definir a nossa amizade, a minha do Neto, que é mais do que uma amizade, ela é transcendental. Eu acho que ela vem de outras vidas para essa vida e vai dessa vida para outras vidas. Tá certo? Mas o Neto vai ser o comentarista do jogo hoje à tarde do Al Hilal, do Neymar, contra o Al Ittihad, do Benzema, e um monte de jogador bom, viu? Tem cada jogador bom, impressionante. Ô Neto, o que você acha que vai ser o jogo? Enquanto eu tomo minha água aí, você vai falando. Que quem entende de esporte é você mesmo. A verdade, primeiro, muito feliz. Eu estou um pouquinho triste hoje, mas triste e feliz, né? É um sentimento muito louco esse, porque
Quando eu vou dormir, eu vou no quarto dos meus filhos, né? Cada filho, eu abro a porta, agradeço a Deus, Nossa Senhora Aparecida, fecho a porta, eles tudo dormindo, né? E essa noite eu não tive a chance de ter o Gustavo. E agora de manhã também, né? Porque de manhã ele vai para a escola, né? E ontem foi um dia muito legal, ele ficou muito feliz, ele ficou assim emocionado quando você deu a medalha de São Bento para ele, né? E ele falou: pai, eu vou guardar ela, né, na minha carteira aqui. E ele acabou de chegar em Vancouver, depois vai para os lugares que ele tem que ir, e graças a Deus. E aí a felicidade do pai, eu acho que de qualquer pai que está escutando a Rádio Bandeirantes e o Manhã Bandeirantes, é quando você pode dar estudo pro seu filho. Não é uma enxada, né? Dá pro filho que a gente não teve, né? Isso. Não? Isso. Porque, assim, do mesmo jeito que o seu pai, Ribeirão Pretano, e meu pai, minha mãe é Ribeirão Pretano e meu pai também, só que o meu pai já foi diferente do seu. O meu pai já me levou em todos os caminhos para que eu pudesse ter sido jogador de futebol. Então ele abdicou muito das coisas que ele podia fazer para os outros irmãos, e ele foi muito maravilhoso comigo, de deixar de comer o comercial dele, que as pessoas não sabem nem o que é o comercial, né? Que é o arroz, feijão e o bife, né? Que ele deixava, e a gente dividia a marmita, eu e meu pai. E aí eu poder dar pro meu filho, ele poder ir estudar no Canadá, para mim é um orgulho tão grande como pai, que eu me sinto satisfeito de tudo que eu possa ter conseguido de coisas materiais, né? Que é a grana, que é a casa boa que eu tenho, que é os carrinhos antigos que eu gosto, porque eu não gosto de outras coisas, eu não sei isso. E eu estou muito feliz hoje, mas com saudade do Gustavo, né? Porque ele é o menino dos meus filhos. O Gustavo é o mais quietinho, assim, sabe? É o mais que o carinho dele, a demonstração de amor do meu filho é de uma forma diferente dos outros. Os outros são mais pegados, mais grudentos. O Gustavo não. É mais na dele, mas os carinhos dele é de uma outra forma. Mas eu estou super feliz. E do jogo do Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad, eu acho que é uma coisa tão bonita, que a gente poder ver o Romarinho, Benzema. Eu acho que a grande briga aí vai ser Benzema, Neymar e o Cristiano Ronaldo. Mas quem vai fazer gol vai ser o Romarinho. O Romarinho que é o craque do time, né? O Romarinho que é o Pelé do time. Mas, e o que você falou é a grande verdade. Eu já disse aqui para você que a Copa do Mundo 2030 vai ser na Grécia, no Egito e na Arábia. As Copas do Mundo a partir de agora, 2026, não vai ser só num lugar específico. Como vai ser 48 seleções, e daqui a pouco vai ser mais seleções, vai ser 3 sedes, 4 sedes, que o mundo está mudando para isso, né? Comercialmente, televisão, o mercado. Então, o mercado antigamente era o Japão, depois foi a China. Não, desculpa, antes era a Itália, que a Band fazia. Aí depois a Espanha, aí depois a China, aí depois Japão, e agora é a Arábia. Bola da vez do futebol e da Copa do Mundo e dos Jogos Mundiais, você pode ter certeza. Tanto é que a Copa do Mundo de futebol vai ser no México, no Canadá e nos Estados Unidos, mas antes tem o Mundial de Clubes, em 2025, Copa América, tudo nos Estados Unidos. E vai acontecer isso na Arábia. E a Arábia já está pensando em tudo isso. Então eles já estão saindo da frente. Diferentemente da gente, que fizemos Copa do Mundo em 2014, 2016 Olimpíadas que nós fizemos juntos, viajando esse Brasil todo, não tem uma piscina. O Maracanã está o pasto. O campo do Atlético Mineiro está o pasto. A gente não tem estádio. Brasília, você vê jogo. E dos 12 estádios, 10 roubaram pra caramba. Não foi? Dos Mas 12 estádios, lá. 10 meteram a mão e ficou por isso mesmo. Ninguém foi preso. Não, ninguém. Não é? Então, a Arábia vai... Que por sinal, os Estados Unidos já vai mostrar
pro mundo, Canadá e México, como é que a Copa do Mundo vai ser lá. E aí você poder fazer os jogos do Neymar, e outra coisa, o Neymar hoje, que ele joga em 45 minutos, ele tem que mostrar que ele está bem para disputar o jogo contra a Bolívia e contra o Peru, que já é eliminatórios para a Copa 2026. E quando terminou a Copa, isso é normal, esses jogadores que são mais pressionados, eles sempre falam que não vão jogar mais, mas depois eles jogam. Tanto é que o Messi, ele não escolheu a Arábia, ele escolheu Miami, porque ele vai disputar a Copa do Mundo lá, que vai ser a última Copa do Mundo dele pela Argentina, e que ele foi campeão e vice-campeão. Ele foi vice-campeão aqui no Brasil e depois campeão do mundo, né? Então, Datenão, você pode ter certeza que o futebol... Eu estou acompanhando mais o Band Esporte e também um pouco da TV na Band aberta, mas o Band Esporte passa tudo. É um futebol rápido, um futebol técnico, e você tem a certeza absoluta que vai ser um grande jogo hoje. É o bom de cara bom, tem um tal de Kanté lá também, que joga pra caramba. Teve um cara que um dia escreveu pra ESPN que 70% do mundo era composto de água, né, do planeta Terra. Os outros 30% o Kanté tomava conta. Na fase boa dele, do Chelsea, em que parecia que tinha 1000 Kantés em campo. Mas ainda é um jogador jovem de belíssima qualidade. Hoje tem um monte de jogador bom, não é só o Romarinho, o Benzema e o Neymar, não. Tem o Malcom, que se tornou russo. Na verdade, tem jogadores ótimos. Tem o goleiro que é brasileiro. Eu acho que do time estava vendo aqui, do time do Neymar, Michael. Tem o Baslik, se eu não tiver errado a pronúncia, que com certeza deve estar, é o craque do time. Não é o Neymar, não. Não é os caras, não. Esse é árabe aí. E os árabes, jogadores árabes, eles são muito fortes e muito unidos. Então, precisa ter um ambiente bom, porque eles não são aqueles jogadores que vão deixar passar batido o que está acontecendo no futebol árabe, não. Não tenha dúvida. Agora, quanto a esse negócio do Messi, você tem razão. Ele escolheu os Estados Unidos já para jogar a Copa do Mundo pela Argentina ali. Agora, eu tô vendo os jogos do Messi, né? Eu comprei os jogos do Messi pela Apple TV e você imagina, se eu comprei, você imagina quantos bilhões de pessoas compraram ao redor do mundo. Né? Quantos bilhões? O que ele já rendeu? Estão fazendo um estádio para 25 mil pessoas. É bonita aquela camisa cor-de-rosa. Eles estão fazendo um estádio para 25 mil pessoas a 50 quilômetros do centro de downtown de Miami, que é um estádio magnífico, super inteligente, bonito pra caramba. O Messi é gênio, gênio. A penúltima partida que eu vi do Messi foi em Nova York, ele jogando contra o time de Nova York, ele estava no banco. Ele e o Busquets entraram no fim do jogo. E o Messi, ele não joga, ele não corre, fica parado, ele anda. Literalmente ele anda. Mas de repente, quando a bola chega... meteram uma bola para ele, tinha 700 pessoas na frente dele. Foi. 700. Ele deu um tapa de rosca para um moleque bom de bola, que é um argentino-americano. O moleque cruzou sabendo onde o Messi ia estar. Ele deu o passe, mas ele sabia onde ele ia receber a bola. Pô, aí ele fez o gol, mas foi um lance genial. Esse último jogo eu dormi no primeiro tempo, porque eu estava cansado, mas ele também não jogou muito bem assim, mas ele anda em campo, ele está no lugar que ele quer, está numa cidade magnífica, que é Miami, vai ficar lá até a Copa do Mundo, vai se preservar. Um idiota do time adversário tentou bater nele, dar porrada nele, ele deu um tapa no peito do cara, porque o Messi é bonzinho, mas não é bobo, né? Tem cara que diz também... que tenta dar porrada nele, cai, porque ele é forte pra caramba. Ele é baixinho, mas não é bobo. O cara foi deu uma cotovelada nele, deu um tapa no peito do cara. Então o Messi é gênio mesmo. E é o que vai acontecer com o Neymar. Assim, daquilo que eu tô vendo nos jogos... O Neymar não pode ficar fazendo graça, não, que os caras quebram ele lá. Isso, o Neymar tem que jogar mais perto do gol, pela idade dele, pelas contusões que ele teve, pela cirurgia do tornozelo. O Jorge Jesus é um cara inteligente, bravo. O Messi tem que ser o segundo atacante. Desculpa, o Neymar. Se o Neymar for o segundo atacante do time dele,
faz 30 gols no campeonato. Se o Neymar quiser buscar a bola, como ele estava fazendo aqui na seleção brasileira, no Paris Saint-Germain, lá no meio campo, ele vai ter dificuldade. Se ele jogar na frente, ele faz 30 gols na temporada. Bom, o lance é o seguinte, eu chamei o Neto aqui, porque hoje, 10 para as 3 da tarde, nós vamos estar lá na Band TV para transmitir ao Ittihad do Benzema. É um monte de jogador bom, Kanté, um monte de jogador bom. Tem jogador bom pra caramba. Romarinho, o cara vai matar as saudades do Romarinho, que joga contra o Neymar, que tem também um monte de jogador bom. Começa 10 para as 3 da tarde. Mas eu chamei o Neto aqui por outra coisa, né? Eu tive um grande amigo, um irmão também, com quem eu joguei bola. Não joguei bola, eu entrava em campo, ele jogava bola. E por isso, eu era 3 anos mais novo que ele, eu jogava em categorias inferiores a dele. De vez em quando jogava com ele, batia bola na recreativa, futebol de salão. Nunca tomei tanto corte da minha vida, mas também nunca dei tanta porrada, que eu dava porrada no Magrão pra caramba. Ele virava pra mim, Lateral, tá chutando meu tornozelo, Lateral? Eu falei, ela vem fazer graça aqui em cima de mim, eu dava porrada nele pra caramba. Mas aí eu jogava no time do Botafogo porque eu era amigo do Magrão, do Jorginho, que jogava bem, do Zé Bernardes. Mas eu era, às vezes, fui capitão do time, velho. Depois eles me mandaram embora do Botafogo, porque eu, num lance infeliz, quebrei a perna de um menino no treino. E aí eu fui mandado embora do Botafogo. E aí eu me arrependo até hoje de ter quebrado a perna do menino. Mas o menino ficou bem e depois voltou a jogar futebol. E aí eu fui para um time chamado São Paulinho de Sertãozinho, que até o Carille, treinador do Corinthians, jogou lá, no São Paulinho. Mas não jogou no time de cima, eu jogava na mesma categoria, eu jogava no Botafogo. Porque antigamente tinha dente de leite juvenil, dente de leite infantil, isso aí, era dente de leite, para juvenil. E aí, jogava nesse time, pra você ter uma ideia, Bacalé, que foi um grande treinador. Nossa, lateral esquerdo, foi um dos melhores treinadores que eu tive na minha vida. Jogava pra caramba. Quando o Bacalé jogava de quarto zagueiro, eu jogava de central, o Bacalé de quarto zagueiro, e o Ribite Dionísio, que já morreu. Dionísio que... Nossa vida estava traçada, né? O Macalé foi o treinador que eu subi pro profissional e ele me ensinou tantas coisas. O Macalé. Dionísio, lateral esquerdo. Nossa vida... Meu pai... 10 anos mais velho. 10 anos mais velho que você, porque ele tinha a mesma idade, de 57. Mas quando eu jogava de central, ele jogava de quarto zagueiro, e o Ribite Dionísio, nosso grande amigo que já morreu, jogou no Atlético do Curitiba, no Atlético Mineiro, foi um belíssimo lateral. Ribite batia até na sombra. Meu Deus do céu. O meio de campo era um moleque bom, chamado Zé Paulo e Dagmar. Agora, no ataque, é que a molecada não lembra. Antes do Sócrates ir para a seleção brasileira, o técnico da seleção era o Evaristo. E o Evaristo levou esse menino, que era um fenômeno, para a seleção antes do Sócrates ir. O Sócrates só foi para a seleção quando ele veio para o Corinthians. Mas esse menino era tão bom de bola, lembrava um pouco o Garrincha, mas tinha habilidade de meia. Quando o Magrão foi para a meia, subiu para a meia, ele foi deslocado para a ponta direita. Chamava-se Zé Mário Baroni. Era um fenômeno. O Zé Mário Baroni, que é diferente do Zé Mário que jogou em Campinas, é outro Zé Mário. O Zé Mário que jogou no Palmeiras é outro Zé Mário. Era um fenômeno. Ele foi convocado para a seleção do Evaristo para jogar na Bolívia antes do Magrão ir para a seleção, porque o Magrão estava no Botafogo de Ribeirão e quando ele foi para o Corinthians foi para a seleção. O Zé Mário era tão bom que mesmo no Botafogo de Ribeirão ele foi convocado para a seleção. Geraldão Manteiga, que era o centroavante, né? Não, na época... sim, na época sim. Era Zé Mário, Sócrates, Geraldão e Botoca de ponta esquerda. Esse era o ataque. Geraldo, Sócrates, Geraldão Manteiga e o Zé Mário pela ponta direita, Magrão de meia direita, o Sócrates, centroavante era o Geraldão, quando o Geraldão jogava o Arlindo, Queixão, e ponta esquerda era o João Carlos Motoca.
E de vez em quando o Maritaca entrava no lugar do Sócrates. O Maritaca que foi um fenômeno que jogou com o Zé Luiz da Ferroviária de Araraquara. Esse era o time do Botafogo, o time de cima já. Aí eu já não estava mais jogando, eu era radialista. Resolvi largar o futebol para ser radialista. Mas esse time que eu joguei do São Paulinho, de Sertãozinho, tinha outro cara. Você não deve nem ter ouvido falar, mas jogou bola pra caramba. Jogou no Comercial de Ribeirão e em alguns times encerrou a carreira, acho que no América, que tinha um timaço. O América de Belo Horizonte era o Vander. A dupla de ataque desse time era Zé Mário de meia-direita e Vander, que era fantástico. Eles passavam de Kombi às 4h30 da manhã, antes da feira, na minha casa, para a gente jogar nas fazendas, lá no interior. A gente ia de Kombi porque lotava a Kombi e ia jogar. E adivinha quem era o capitão do time, Neto? Datena. Esses craques jogando. Era eu. Que eu gritava mais que todo mundo, dava porrada. Eu não jogava nada, mas eu era o capitão do time. Mas eu te chamei aqui hoje... E quando a gente ia de Kombi, Datena, a gente trocava do lado da Kombi. Dentro da Kombi. Não tinha vestiário. Não é verdade? Não. Era aquele vestiário. Trocava no da Kombi ou no caminhão. Isso. Eu já fui jogar em caminhão aqueles eucalipto, muitas vezes trocava atrás do eucalipto. Dá pra ficar contando história aqui a vida inteira, cara. Hoje eu jogava no Botafogo. Não pode nem fazer cocô no lavabo, que não pode. Você, todo mundo conhece as suas histórias, que você é um neto. Aliás, eu chamei você aqui exatamente por isso. Mas ninguém conhece a história. Eu fui um jogador medíocre, mas eu já jogava com Sócrates, com Zé Mário e tal. Um dia nós fomos jogar na usina Santo Antônio, e o dono da usina era meu amigo, o seu Atílio. Meu pai trabalhou lá. Coitado, faz tempo. Então, na usina Santo Antônio. E lá tinha um campo maravilhoso. O campo da usina Santo Antônio era fantástico, era pequenininho, mas era maravilhoso. E uma torcida brava, com foice, com pedaço de pau. Os times iam lá, os times torciam para perder, para não apanhar dos caras. Aí o cara chegou para mim, na pré-eleição, o João Menino, que era técnico, falou assim: ô Datena, vem cá, você só não bate no Jairo Balbo. O Jairo Balbo era da família Balbo, dono da usina. Você pode dar porrada em todo mundo. O Jairo Balbo, você não pega, porque o Jairo Balbo, os homens matam a gente aqui. Aí o Jairo Balbo jogava de 10, jogou no São Paulo depois aqui. Chegou uma temporada jogando no São Paulo, era cracaço o Jairo Balbo. Tá vivo até hoje, ele pode contar a história. Eu encostei nele antes do jogo e falei assim: ô Jairo, você não vai fazer graça em cima de mim, que eu afiei a chuteira, eu vou te dar uma porrada, hein? Bom, a primeira bola que ele pegou e me deu uma caneta. Me deu uma caneta e quase fez o gol. A segunda, eu rasguei a canela dele, que era aquele escravo de osso, eram 6 cravos. 2 da frente, 2 do meio e 2 atrás. Eu tinha afiado a chuteira com lima. Eu dei uma rasgada na canela do Jairo Balbo. O homem abriu a porta do alambrado e o time inteiro apanhou, mas apanhou até o seu Atílio chegar em campo. Acho que ele deu um tiro para cima para os caras pararem de bater na gente. Primeiro ele deixou a gente apanhar um pouquinho. Depois ele foi lá e me salvar. Falou: Datena, sai comigo aqui. Sai comigo aqui que ninguém te bate, senão tá apanhando até agora. Mas eu chamei você aqui